Fala pessoal, tudo certo? Sou o Felipe, te agradeço por clicar no canal e vamos dar uma olhadinha nisso aqui. Parece que os indianos estão treinando a IA que vai substituir eles. Não sei se vocês viram esses vídeos, já tem uma semana eu acho esse vídeo aí. E me lembrou uma notícia da Amazon lá de 2021. A gente tem também a Anthropic colocando 22 pontos num manifesto deles, maluco. Não, não, Anthropic não, aqui é a Palantir, né? Mas a gente tem a Anthropic largando um sistema chamado Mythos, que parece que consegue hackear todo mundo, fazer o que quiser, quando quiser. Vamos dar uma olhadinha nisso tudo. Vamos começar lá do começo, então. Tem agora, já tinha falado isso a respeito no canal, uma câmera que tu comprava, colocava na cabeça e tu conseguia treinar os robôs com a gravação daquilo que tu estava fazendo. E agora a gente tem a imagem desses trabalhadores na Índia usando essas câmeras aqui, ó. Não sei se vocês conseguem ver meu mouse aqui, ó. Vamos ver o vídeo, porque olha aqui, ó. Trabalhadores na Índia usam câmeras na cabeça para treinar robôs. Daí tem aqui o cara cortando o próprio galho, né? Vamos ver isso aqui. Vai estar com a legenda. Eu não sei se a legenda tá certa, tá? Porque estão falando uma língua que eu não tenho a menor ideia. Então vamos tentar entender. एक कैमरा सब आदमी लगाया है स्पॉट लाइन में। ठीक है, सब आदमी लगाया है कैमरा। इसमें मिनट वनट सब चालू है। ठीक है, सब भाई लगाया है कैमरा। ठीक है, ये है ना, ये लगाया है कैमरा। ठीक है, कैमरा मोरी में स्पॉट लाइन में लगा हुआ है कैमरा। Tá aí os trabalhadores na Índia treinando a inteligência artificial que vai substituir eles, né? Desculpa. E me lembrou de uma notícia da Amazon, lá de 2021, não sei se vocês lembram, mas tem os entregadores da Amazon, e a Amazon tinha instalado um monte de câmera nos carros que estava gravando eles 24 horas por dia. Aqui, Amazon Drive breaks down the AI system watching them for safety violations like drinking coffee while driving. O pessoal da Amazon, né, os trabalhadores da Amazon estavam indignados porque tinha uma câmera filmando eles, filmando tudo que eles faziam, se eles não paravam numa placa de pare, se eles tomavam um café enquanto eles estavam dirigindo. Isso foi em 2021. E aí o pessoal começou a ficar, calma aí, por que eu tô sendo gravado 24 horas por dia? Agora a gente tem os indianos, literalmente, com uma câmera, filmando tudo que eles estão fazendo com a mão para treinar a IA. Então, em 5 anos, a gente saiu do pessoal indignado com essa tecnologia e achando esquisito para aí, vamos treinar quem vai nos substituir. E a gente tem também outra notícia da IA que chamou bastante atenção, um manifesto com 22 pontos da Palantir. Vamos ler esse manifesto e tentar entender exatamente o que está acontecendo. A gente tem também o Mythos, que é um outro sistema que também chamou muita atenção e parece que agora ele teve acesso não autorizado por pessoas. Mas vamos para o manifesto aqui. Tradução, eu pedi para a inteligência artificial dar uma resumida e traduzir para nós aqui o que eles estavam falando nesse manifesto. Silicon Valley tem uma dívida moral com o país que permitiu sua ascensão. A elite tecnológica deve participar da defesa nacional. Esse é o primeiro ponto. Devemos reagir contra a tirania dos apps. Tirania dos apps? Dispositivos que limitam nossa visão do possível. E-mail gratuito não basta. A civilização precisa entregar crescimento econômico e segurança pública. O poder brando e a retórica não são suficientes. Vencer exige poder duro. Hoje, baseado em software. Não é se armas de IA serão feitas, mas quem as fará e com qual propósito, com que propósito. Serviço nacional deveria ser um dever universal, considerar sair do exército exclusivamente voluntário. Cara, não sei se a tradução pegou bem, mas eu acho que isso aqui ele está tentando dizer que o serviço militar deve ser... tem que ser obrigatório. Acho que é mais ou menos isso. Se um fuzileiro pede melhor arma, devemos construí-la. O mesmo vale para um software militar. Servidores públicos não são sacerdotes. Empresas que pagassem como governo não sobreviveriam.
os servidores públicos não são sacerdotes. Se trabalhasse numa empresa normal, eles não sobreviveriam. Talvez é isso que ele está tentando dizer. A tradução foi feita por uma IA, né? A IA não está tão 100%. Devemos ter mais graça com quem entra na vida pública. Tolerância às contradições humanas. A psicologização da política, buscar realização pessoal na área pública é enganosa. Tá batendo bastante nos políticos, né? Estamos demasiadamente ávidos pela queda dos inimigos. Vencer não é um motivo de regozijo. A era atômica está acabando. Uma nova era de dissuasão será construída pela IA. Então ele está decretando o fim das armas nucleares e está dizendo que a IA vai substituir essa guerra. E se eles não fizerem, os outros vão fazer. Mais ou menos isso por enquanto, né? Nenhum país avançou valores progressistas mais que os Estados Unidos. Opa! Há mais oportunidades aqui. O poder americano permitiu um longo período de paz sem grandes guerras entre as potências. É preciso desfazer o castramento pós-guerra da Alemanha e do Japão. Pacifismo excessivo é perigoso. Agora, se eu não me engano, o Japão começou a vender armas. Vai começar a poder vender armas para os países vizinhos. E a Alemanha agora só está deixando sair homens com idade militar se tu avisar eles que tu vai sair do país. Senão tu não pode sair da Alemanha. Tá mais ou menos assim na Alemanha. Sprich Deutsch. Não pode sair do país se tu tiver idade militar. Tem que pedir primeiro permissão. Devemos aplaudir quem tenta construir onde o mercado falhou. Projetos ambiciosos de bilionários. Os bilionários são a salvação. Silicon Valley deve ajudar a combater o crime violento nos Estados Unidos. Como? Colocando câmera na testa de todo mundo? Sabia. A exposição impiedosa da vida privada de figuras públicas afasta talentos do serviço público. Ah, tá. Então aqui na turma, nos trabalhadores, pode colocar câmera na cabeça, mas das figuras públicas, não. É meio estranho, né? A cautela que incentivamos na vida pública é corrosiva. Quem não erra, muitas vezes não diz nada. Isso é verdade. Quem não erra, todo mundo erra, né? A intolerância contra a fé religiosa em certos círculos deve ser combatida. Eu também acho. Algumas culturas produzem avanços vitais, outras são disfuncionais e regressivas. Não adotar relativismo vazio. Isso aqui é complicado, né? Qual é que é a cultura que tu vai... Quem é que é tu para dizer qual cultura é boa e qual cultura não é boa? Estranho, né? Rescindir a atenção de um pluralismo vazio e oco é necessário um senso definitivo de valores nacionais. É nacionalista, né? Mas faz parte. Principais pontos que chamam a atenção. Daí que eu pedi para ele colocar quais são os principais pontos desse manifesto. Forte ênfase em passar do poder brando para o poder duro, baseado em software. Defesa explícita de alinhamento entre elite tecnológica e defesa nacional. Papel ativo de empresas de tecnologia em segurança e guerra. Proposta de dever cívico, serviço nacional universal. E crítica ao exército profissional voluntário. Valorização do poder americano e necessidade de rearmamento moral tecnológico. Crítica cultural aos Silicon Valley Apps e aos que o texto vê como decadência ou intolerância elitista, incluindo defesa da religião e rejeição do relativismo cultural extremo. Preocupação com efeitos da cultura pública, exposição de vidas privadas, cancelamento e sobre o recrutamento para serviço público. Aí tá aí o manifesto, os 22 pontos, mais ou menos. Alguns são meio estranhos, né? Assim, não sei exatamente o que eles querem, mas essa é a Palantir que tinha um contato com o Pentágono aí, que deu um atrito, que o Pentágono queria colocar as armas, não queria. Acho que eu silenciei o microfone aqui sem querer, né? Mas era mais ou menos isso. E vamos agora para a Anthropic, porque a Anthropic lançou um sistema chamado Mythos. E para quem não sabe, vamos dar uma olhadinha no que é o Mythos. Mythos parece que é um troço que consegue hackear todo mundo, né? Ao menos é o que o pessoal tá com medo disso aí, que se ele sair de controle,
tu não tem mais segurança no banco, tu não tem mais segurança em nada. Todo mundo vai ver tudo. Pedir pro ChatGPT de novo, dar uma resumida e falar o que é o Mitos. Porque parece que teve gente que teve acesso sem estar autorizada a ter o acesso. Mas vamos lá. O sistema Mitos AI, também grafado Mitos, é uma família de modelos de serviços de inteligência artificial citada em notícias e discussões sobre ferramentas de IA avançada. O que é? Conjunto de modelos de serviços de IA, NLP, geração de código e automação, reivindicado como capaz de executar tarefas complexas, inclusive geração de código e automação de processos. Tu pede para ele e ele começa a escrever o código daquilo que ele vai precisar para fazer aquilo que tu pediu. Mais ou menos isso. Por que a preocupação? Relatos e análises indicam que versões ou usos maliciosos da ferramenta podem automatizar técnicas que facilitam ataques cibernéticos. Por exemplo, gerar exploits, levantar informações sobre alvos, escrever malware ou automatizar etapas de intrusão, o que reduz a barreira técnica para invasores. Então, ao invés de tu escrever o teu malware é um vírus de computador. Ao invés de tu escrever o vírus, tu pede para ele vai lá, faz o vírus, ele executa o vírus na máquina da pessoa. Se ele achar uma falha zero, que a turma fala por aí, falha zero é quando tu tem acesso total ao controle. Quando tu apertar a câmera, é um exemplo idiota, mas vai saber. Quando tu apertar a câmera e apertar para falar e apertar o botão tal, dá um bug e eu consigo entrar. Entendeu? Mais ou menos assim, e o cara, olha ali, tá ali um bug do sistema. E eu consigo pegar todo esse celular, todo esse computador, tá? Mais ou menos isso para vocês entenderem. Para eu também, né? Risco real versus o alarmismo. Muitas capacidades de IA simplesmente amplificam a produtividade, boa e má. A maior preocupação é que, combinadas com instruções maliciosas, IAs potentes aceleram o ataque e evasão de defesas. Porém, a presença de um sistema chamado Mitos não implica automaticamente que alguém consiga invadir qualquer infraestrutura sem vulnerabilidade existente. Se não tivesse um erro ali no código, ele não ia conseguir invadir, né? É isso que ele está tentando dizer aqui. Mitigação e mitigações recomendadas. Fortalecer práticas de segurança, patching, né? Quando tu faz uma atualização do Windows ou quando tu faz uma atualização do teu telefone, aí está fazendo uma atualização, às vezes, de segurança. Muitas vezes porque eles descobriram uma falha que conseguia dar acesso ao teu sistema. E esse sistema Mitos parece que ele consegue fazer isso de forma automática, é muito mais rápido que o ser humano, é por isso que o pessoal está com medo. Segmentação de redes, monitoramento de detecção de anomalias, limitar a exposição de serviços, treinar equipes em ameaças geradas por IA e usar ferramentas de defesa que também empreguem IA. Então, criar uma IA para combater uma IA, que nem a gente viu nos filmes, né? O Arnold Schwarzenegger é do mal no primeiro, depois ele tá ali nos defendendo, uma IA defendendo nós. É isso. Mas a Anthropic teve um probleminha, porque o sistema Mitos teve access by unauthorized users. O modelo teve acesso por pessoas não autorizadas. Vamos dar uma olhada no Bloomberg, aqui ligeirinho. Small group of unauthorized users have accessed Anthropic's PBC's new Mythos AI model. A technology the company itself says is so powerful it can enable dangerous cyber attacks. That, according to a person familiar with the matter and documentation that has been viewed by Bloomberg News. Let's bring in Bloomberg's Michael Shepard for details of what we should be watching on this breaking story. Mike, this is obviously a company that has been very controversial with a very urgent development here this evening. And we'll remind everybody, the Pentagon already deemed Anthropic a supply chain risk. Is this why? No, they were looking at it from a very different angle, Joe. What they were concerned about was that Anthropic was insisting on safety guardrails, and it saw those guardrails from the company being dictated to the Pentagon as the locus of a potential risk. In other words, tying the government's hands when its technology needed to be used. And yet we have heard, Emil Michael is one of the top Pentagon officials who's been negotiating with Anthropic over this, point to a previous breach that Anthropic disclosed a few weeks ago as the kind of thing that could also be a kind of supply chain risk. But this does raise questions about, A,
who these people were, exactly who gained this access. The person familiar that Bloomberg spoke with insisted that they were not doing this to wreak havoc. They rather accessed it through conversations on the Discord server about how to figure out a way to get into Anthropic's networks. They were trying to use paths that they previously identified for finding untested models and ways to get a look at a new technology ahead of its rollout. People have different hobbies and Hobby. Aí só dar uma olhadinha lá pra ver como é que funcionava e tal. Não é pra se preocupar, eles não iam fazer nada de mal. É só um hobby. Mas isso aí, esse é o pessoal ali da Bloomberg falando. Ele vai falar mais aqui. Eu vou botar o link depois, quem quiser ver a entrevista. Mas parece que pessoas tiveram acesso não autorizado. E me lembrou o que o Elon Musk falou, né? Da IA há 8 anos atrás. This tends to plague smart people. They just can't. They define themselves by their intelligence, and they don't like the idea that a machine could be way smarter than them. So they discount the idea, which is fundamentally flawed. That's the wishful thinking situation. I'm really quite close to. I'm very close to the cutting edge in AI, and it scares the hell out of me. It's capable of vastly more than almost anyone knows, and the rate of improvement is exponential. I'm not normally an advocate of regulation and oversight. I mean, I think one should generally err on the side of minimizing those things. But this is a case where you have a very serious danger to the public. And so therefore there needs to be a public body that has insight and then oversight on to confirm that everyone is developing AI safely. This is extremely important. I think the danger of AI is much greater than the danger of nuclear warheads, by a lot. Aí, IA é muito mais perigoso que warheads, que armas nucleares, que é mais ou menos o que cadê? Aqui o manifesto falou, né, que a era dos armamentos nucleares acabou. E agora é a era da IA, que é muito mais perigosa, de acordo com o Elon Musk. Daí eu queria trazer isso aí ligeirinho. Deu um vídeo de 18 minutos. Não sei se eu falei besteira aqui. Se eu falei besteira aqui, tu entendeu mais ou tu sabe e quer me corrigir, por favor, deixa um comentário. Eu não sou o dono da verdade, só tô falando aquilo que eu achei na internet. Só sou um maluco com uma câmera e um microfone. Então, deixa um comentário. O que tu acha? Não tenho a menor ideia. E como eu já falei várias vezes aqui, isso aqui é um hobby. Então não me incomoda. Deixa o like, se inscreve no canal. Comenta o que tu acha. A gente tá treinando os robôs para nos substituir. Já desde os carrinhos da Amazon, agora com a câmera na testa. Se alguém te desse uma proposta, vou te dar, sei lá, mil reais, 5.000 reais, 10.000 reais, para colocar uma câmera e treinar o que tu faz do dia inteiro ali, treinar um robô, tu aceitaria? Tá estranho, tá estranho. Bom, era isso por hoje. Fui.